Bom, tenho observado que há uma certa demanda pela Eneida, e apesar de não ser exatamente o foco do canal, que é olhar para direito ao longo da história, e no início começando a focar na história de Roma, pela importância que ela teve para o direito romano, eu acho que é interessante nós falarmos um pouquinho da Eneida, com mais detalhes, né? Nós já falamos bem dela na aula 3 do História de Roma. A verdade verdadeira é que a Eneida é muito bonita. É um dos livros mais bonitos, acho que já li na minha vida. E é algo que você sempre vai nele, sempre tem alguma coisa que você tira dele pela experiência humana, né? Não vamos nos deixar empobrecer a Eneida pela parte política que ela tem, realmente ela tem uma parte política, vamos dizer pela, eu não diria ideologia é o termo errado de se usar, mas uma parte política romana, que convenhamos, frente às estratégias políticas de hoje em dia, é um negócio quase pueril, amador, né? Um mal que dizer diferente, né? Frente ao que as estratégias que a gente, de manipulação de massa que a gente vê hoje em dia. Então, vamos relevar isso aí. E até gostoso, porque, convenhamos, nós gostamos de Roma, né? Roma é a medida da civilização. Roma realmente é aquilo responsável por tudo de bom que a gente tem hoje em dia. Mais tarde, junto com a própria Igreja Católica, realmente, Roma foi uma das bases da nossa civilização. Então vamos discutir um pouquinho a Eneida com cuidado, com carinho, sem muita pretensão. Uma conversa ao pé do ouvido aqui. E vamos começar pelo canto 1, né? Pelo início do canto 1. É interessante que o início da Eneida é meio abrupto, né? Arma virum que cano, né? Cantam as armas dos varões. E esse início inspirou a releitura que foi feita dele nos Lusíadas. Porém, como tudo antigo, vem de vários manuscritos. E um dos manuscritos contém a chamada Introdução à Eneida. Uma das versões do manuscrito é a Introdução à Eneida. E o Manuel Dorico Mendes, que é o grande tradutor do Virgílio e do Homero no Brasil, ele realmente adota essa introduçãozinha à Eneida que você não encontra em outras traduções. É muito engraçado isso. E eu pessoalmente adoro essa introdução porque é meio que o Virgílio contando o caminho que ele tomou, né, como na literatura dele, até chegar realmente e virar um poeta épico, né, falando da Eneida. Eu que entoava na delgada Vena rudes canções e egresso das florestas, fiz com que as vizinhas lavras contentassem a avidez do colono. Empresa grata aos aldeãos. Aí começa realmente a introdução. Eu que entoava na delgada Vena rudes canções de Marte, horas horríveis, armas canto e o varão que lá de Troia. Então aí começa realmente a Eneida que a gente conhece, né? Armas canto e o varão que lá de Troia, prófugo a Itália do Lavi nas praias, trouxe o primeiro fado. Lembra, obviamente, a Odisseia e a Ilíada, porque, obviamente, o Virgílio, ele percebeu a forma que o Homero colocou para a poesia épica, né? O Homero foi o grande criador, e seguiu ela, né? E até hoje, realmente, toda a poesia épica, hoje em dia, infelizmente, não é feito mais poesia épica, mas toda a poesia épica tem essa introdução, e você vê igual, realmente, nos Lusíadas. Então, realmente, tá aí o início da Eneida. A gente aqui vai estar seguindo a tradução canônica do Manuel Dorico Mendes. Há outros tradutores que já se aventuraram a traduzir Virgílio e até mesmo Homero, mas realmente devemos dar todo o mérito ao desbravador Manuel Dorico Mendes. A gente sabe que o português dele é um pouquinho difícil, é um português muito culto, muito refinado, e ele tem uma obrigação de fazer o verso soar realmente como se fosse no épico, usando decassílabos. Mas depois que você percebe o jeito dele escrever, realmente fica muito bonito, né? Fica realmente épico. É uma excelência que você não vê nos tradutores atuais. E você vê logo no início da Eneida a sucessão que a gente já falou em aulas passadas das 3 cidades, né? Funda a cidade de introduz os deuses, donde a nação latina e os albanos padres, e os muros vêm da sublimada Roma. E antes ainda, armas canto e varão que lá de Troia, prófugo a Itália de Lavínio às praias. Ou seja, Lavínio às praias, funda a cidade de introduz os deuses, donde a nação latina e albanos padres, e os muros vêm da sublimada Roma. A sucessão das cidades realmente que na tradição historiográfica romana deu origem à cidade, né? Os troianos se uniram com os aborígenes, com os povos indígenas da Itália, fundaram os latinos, quer dizer, fundaram não, criaram os povos latinos, né? Enéas, a esposa dele, Lavínia, filha do rei latino, os povos se misturaram, a cidade se chamou Lavínia, e os povos chamaram latino, os colonos de Lavínio fundaram Alba, e Rômulo e Remo saíram de Alba como colonos e fundaram Roma. E a estratégia do Virgílio é começar a Eneida, vamos dizer assim, de sopetão. Ele não começa do início, ele começa no meio do caminho, né, em que os troianos, liderados por Enéas, fugiram de Troia, tomada pelos gregos, e estão rumando à Itália. E eles estão no meio ali do mar da Sicília, para contornar a Sicília e chegar à Itália.
Lembrando que eles não passam no Estreito de Messina, porque o Estreito de Messina tem a famosa Scilla Charybdis. Mas você só vai entender isso por volta dos cantos 3 e 5, onde ele conta realmente em retrospecto como ele chegou ali. E quando ele está realmente navegando para poder chegar na Itália e contornando a Sicília, a deusa Juno, que é a antagonista da história, ela se irrita, porque ela fala assim: eu quero destruir os troianos e não consigo. Todos os deuses já conseguiram alguma coisa, mas eu não consigo. E ela vai lá falar com Eolo, né, o rei dos ventos, que vive nas Ilhas Eólias. As Ilhas Eólias são uma ilha vulcânica no norte da Sicília, famosa pelos vulcões, o vulcão Vulcano, o vulcão Stromboli, estão ali, né? Aquela região toda onde a placa africana entra debaixo da placa europeia, ela tem muitos vulcões. A própria Itália é uma região vulcânica, né? Você tem os vulcões mais famosos do mundo, estão ali, o Stromboli, o Etna e o Vesúvio, né? O vulcão padroeiro da arqueologia e melhor fonte de conhecimento da história romana. E até o próprio Monte Albano, né? A cidade mãe de Roma, é um vulcão. Monte Albano é um vulcão que não tem erupção há 5.000 anos. Mas de se voltar a ter erupção, Roma está lascada. Solta umas fumarolas ali. Mas então ali nas Ilhas Eólias, Juno vai lá e suborna Eolo, o rei dos ventos, para que Eolo realmente mande os ventos atacar os troianos e faça a frota troiana ir a pique, submergir. O Eolo fala: não, Juno, ótimo, perfeito, tudo que você quiser, minha rainha. E manda os ventos para fazer a tempestade no meio do oceano e dispersar, afundar e, para bom português, matar os troianos no meio do mar. Interessante que, assim, tem que ter sempre em mente sobre essa questão religiosa que tem na Eneida. O Enéas ele age praticamente como um sumo sacerdote. Juno, quando estava realmente querendo continuar a acabar com os troianos, ela está brava porque os troianos realmente estão no mar da Sicília e vão chegar na Itália, né? Ela fala mesmo, ela fala para Eolo, já que ela pediu para Eolo liberar os ventos para naufragar a esquadra troiana, e os troianos realmente estão transportando os penates, os deuses de Troia, para a Itália. É uma coisa irônica, né, para você ver como o paganismo antigo ele beira muito a idolatria, ainda que o paganismo romano ele se aproximasse muito do cristianismo em alguns aspectos, mas ainda assim era um paganismo. Transporta-se os deuses, né? Os deuses são transportados. Alguém pode entender que são os objetos sagrados, né? Que os deuses são imemoriais, mas são inefáveis e vêm no além. Mas ao mesmo tempo você tem Juno, né? Vamos dizer assim, uma deusa ubíqua, né? Uma deusa do céu, pedindo para que se não se transporte os penates. Lembrando que no direito antigo havia os chamados deuses termos, ou Júpiter término, que eram deuses que ficavam nas fronteiras, né, do estado e na fronteira das propriedades. Tanto é que quando se estabelecia uma propriedade, se fazia no direito arcaico sacrifícios ali para o deus término, e o deus término ele é um deus que não se move, né, ele é um deus que não tem braços nem pernas. Então o deus término ele realmente é um deus, vamos dizer assim, material. Da mesma maneira os penates, né, os penates troianos. Há uma lenda que os troianos tinham um paládio, que era a imagem de Minerva que fazia a cidade invencível. E o paládio foi roubado por Ulisses e Diomedes, por isso Troia caiu. Na versão romana da lenda, Ulisses e Diomedes roubam simulacro, não roubam o verdadeiro paládio. E o verdadeiro paládio está com Enéas sendo carregado. Considerando que Enéas pegou o pai, e o pai pegou os penates na mão, porque Enéas estava impuro, né, devido à guerra, vamos imaginar que o paládio era realmente bem pequeno, uma miniatura. Há quem diga também que, nessa questão romana, se os troianos tinham um paládio verdadeiro, por que então Troia caiu, já que a cidade seria ainda invencível? Alguns dizem que Minerva, né, a deusa Atena, por ser uma deusa virgem casta, ela estava realmente com muita repulsa dos troianos, ela estava enojada dos troianos pela impudicícia do rapto de Helena, e realmente nem o paládio salvaria Troia, em que pese ela estar lutando contra Troia. Enfim, é a chamada Suspension of Disbelief. Essas lendas da Guerra de Troia, as lendas da mitologia grega, foram sobrepostas umas sobre as outras. Você vai dizer assim, por que então Minerva decidiu que Troia cairia com o paládio, né, e antes não, e ela chegou até a lutar contra Troia? Enfim, Suspension of Disbelief. Quem pensa muito estraga a narrativa. Aquilo era um paganismo de uma época muito simples, e graças à beleza de Homero e Virgílio, que aquilo ali grande parte continuou até hoje. Enfim, não vamos pensar muito nisso. Se você quiser realmente ver um bom resumo de todas as inconsistências do paganismo, eu recomendo a Cidade de Deus Santo Agostinho. E até o próprio Platão também critica os exageros dos poetas, né? Quem realmente fez essas lendas não eram os sacerdotes, eram os poetas. Enfim, chega a tempestade e a primeira frase de Enéas na Eneida. Enéas geme, alça as palmas e exclama: afortunados, ó 3 e 4 vezes dilho as abas, os que aos olhos paternos feneceram. Felizes, 3 e 4 vezes felizes, a expressão 3 vezes
é comum em Homero, Virgílio adota, né? 3 vezes felizes os que morreram sob os muros de Troia. Ó Dana, o fortíssimo Tidídes, a alma em Troia vertendo-me essa destra, não ficariam nos campos onde o bravo Heitor de ácidas lançadas, onde o Sarpedon jaz magnânimo, e onde os Símois, corpos e almas de heróis, escudos tantos, arrebatados na corrente envolve. Símois era o rio que passava ali, pela praia de Troia, desaguava ali. Então Símois era o rio que levava os corpos dos heróis mortos na guerra. O que o Enéas está dizendo é muito simples, né? Eu podia ter morrido gloriosamente como herói, aristocrata na batalha, né? E não morrer aqui no meio do mar. Realmente um corpo sem nome aqui no meio do mar. Acho que corpo sem nome, se não me engano, até a expressão do Virgílio. Um corpo sem nome aqui no meio do mar, sem desconhecido, podia ter uma morte gloriosa, realmente, que fizesse algo pela minha pátria. Bom, quem para a tempestade? Quem para a tempestade é Netuno. Netuno, o deus do mar. Netuno vê realmente o mar se movimentando, ele vai para a flor da água e vê aquela bagunça que os ventos fazem. Ele dá uma cacada, ele fala: ventos, vocês não podem mandar no mar. O mar é meu. Foi dividido o universo entre 3 irmãos. O mundo dos mortos para Hades, o mar para mim, Netuno, e o céu para Júpiter. Então, por que vocês estão fazendo isso? Podem voltar para o lugar de vocês e diz para Eolo que quem manda nas águas sou eu. Né? Vocês estão, assim, violando uma fronteira do universo. Né? Eolo tem o direito de mexer o ar, né? Em que pese o céu ser de Júpiter. Eolo tem que mover o ar, que está movendo as águas, você está entrando no meu domínio, provocando uma tempestade que está revolvendo o mar. Ele vai lá e ajuda os troianos, ele desencalha alguns barcos, né, dos recifes do Mediterrâneo que os barcos foram jogados, ele com o tridente empurra outros, enfim, ele acalma o mar. E aí uma frase muito bonita do Virgílio, que lembra aquela tradição romana, da história romana da secessão da plebe. Aquela história tão bonita em que Menino Agripa vai lá e acalma os ânimos e pacifica patrícios e plebeus. Né? O Virgílio compara realmente o Netuno acalmando as ondas e os ventos como o ancião que vem no meio da assembleia para convencer os ânimos e abranda. Assim, é impossível não lembrar do Menino Agripa, né, que em 492 ele acalmou e pacificou a cidade de Roma.